uma oportunidade de talvez assim a gente vê uma sociedade livre de sujeitos como esses, né, de interesses financeiros como esse, tráfico de drogas, tráfico de armas, o volume de dinheiro que aquelas aeronaves, né, você falou pelo menos em 5 aeronaves ali, com suspeita de financiamento direto do crime organizado, aeronaves caríssimas, né, Mauro? Quando você soma um montante ali, a gente está falando centenas de milhões, cara, de dólares. sem muito esforço, a gente chega no bilhão, sabe? É dinheiro é dinheiro que faz a diferença. Uhum. E é um dinheiro que você também se mistura, né, Mauro? Assim, quando começa a envolver senador, quando começa a envolver dirigente de partido, começa a misturar, né? Grana pública e privada, né? Cara, isso para mim ficou muito evidente pela cronologia dessas compras e desses investimentos que eu posso chamar de apressados, talvez. Você consegue recapitular? Porque você falou para mim na entrevista lá do Meteoro que você notou uma disparidade depois que o Ruedin assumiu as rédeas do negócio, né? Exatamente, que foi Rueda, para quem assim, não sabe, é o presidente do União Brasil, tá, gente? isso, o grupo ali, que era o grupo do Rueda, tinha três figuras centrais que atuavam aparentemente em sociedade, algum tipo de sociedade ou parceria, enfim, que eram o Antônio Rueda, o Danilo Trento, um lobista que é... O Danilo Trento tava nessa? O Danilo Trento é sócio do Rueda nessas aeronaves. Eu conheço ele. Ele tava. Ele transacionou vacina na pandemia e estava na viagem do Flávio Bolsonaro para os cassinos. Ele é um contumaço catador de problemas aí, aparentemente, né? Não, é que é curioso você falar isso, porque, assim, ele saiu na mídia regional de Cuiabá, mas eu lembro que a primeira matéria nacional, acho que foi uma minha e do Jornal Estado de São Paulo. Na época da Covid ainda, né? Isso. Então, eu tive acesso a essas matérias da Covid na primeira vez que eu voei com o Danilo Trento, e eu, por curiosidade, dei um Google no nome dele. E aí me aparece aquele amontoado de matérias ali de relação dele com desvio de dinheiro de vacina, assim. Honestamente, isso me parece que está tudo em investigação ainda, então não sei dizer exatamente qual o nível de relação que ele tem com isso. O nome dele aparece vinculado a isso. E, posteriormente, aparece vinculado ao escândalo do INSS. Ele esteve na CPI do INSS recentemente. E essa cronologia que é curiosa, no mínimo. Mas eu acho que, para além de curiosa, ela é importante para as investigações, tá? Que é o fato desses aviões começarem a ser comprados com o Danilo Trento na sociedade, logo após a divulgação midiática aí do escândalo do INSS. Então, novamente, sou eu fazendo aqui uma especulação e dando sugestão de linhas de investigação, né, que é para longe da minha especialidade, mas eu imagino que se seguir esse dinheiro que comprou essas aeronaves, vai chegar na origem dele. E pela cronologia dos fatos aí, a gente pode fazer suposições de qual é a origem desse dinheiro, baseado nos escândalos nos quais o comprador, um dos compradores da aeronave, estava envolvido à época, né? Entendi. E aí teve uma evolução. Vai, continue explicando, vamos lá. E o Danilo Trento é o segundo elemento, o terceiro é o ministro César Astor Rocha, ex-ministro do STJ, né? Essas três figuras são os três sócios nas novas aeronaves da TAP. Então, esse momento de compra dessas aeronaves aí que somam centenas de milhões é importante ser investigado, na minha opinião, e justamente por entender dessa forma foi que eu decidi trazer a público essa informação, né? Na hora que você foi vendo isso se construir. Esse desdobramento que parte ali da carbono oculto e vai se desdobrando, e aí entra no Master, entra no INSS, e tudo junto e misturado, era o que eu estava vendo ao longo de um ano. Era exatamente essa sensação que eu tinha, de tipo, meu Deus, todos os rolos e mutretas do país passam por esse avião, sabe? Então, era exatamente essa sensação de que está tudo meio conectado de alguma forma.
Agora eu acho que a Polícia Federal vai ter oportunidade de desvendar aí exatamente como isso se conecta. Sim, sim. Me assustou agora você me falar o nome desse sujeito e tudo se conectando. Aí tem a carbono oculto também foi algo que te chamou, te acendeu o sinal, né? Foi logo depois da sua entrevista. Então, a Carbono Oculto me acendeu um sinal vermelho com sirene, né? Porque quando a Carbono Oculto surge, Hum, na minha memória foi uma quinta-feira que eu começo a ver as notícias, né, da Operação Carbono Oculto que já citam o Roberto. uhum, Eu estava em Punta del Este com a família do Roberto. E a gente saiu do Brasil antes da Operação Carbono Oculto acontecer. uhum, Então, ali, para mim, assim, foi todas as fichas caindo ao mesmo tempo, e até o fato de, aparentemente, eles já sabiam da operação antes dela acontecer. Então, me gera imediatamente uma preocupação, assim, no sentido de até que ponto essas investigações podem estar comprometidas. Naquele momento, eu só sabia que aparentemente teria havido um vazamento, né? Depois isso vai ficando mais claro, parece que a própria polícia entendeu de onde veio isso, houve um problema lá, mas as coisas parecem caminhar de uma forma muito séria, né? Mas a Carbono Oculto, de fato, foi ali onde que já estava em contato com o Leandro Demore e com o César Calejon, uhum, ali que nós três decidimos que era a hora de publicar o meu testemunho, né? Que eles já uhum, sabiam disso há alguns meses, vinham fazendo um trabalho jornalístico de apuração de tudo isso, uhum. e ali, inclusive, é o momento que decide-se, agora é a hora. E que não estava muito alinhado com os meus planos, porque eu estava precisando, eu sabia que eu ia ficar desempregado por um longo tempo, e eu estava juntando um pé de meia para poder passar por esse período. Aconteceu que as coisas, vida aconteceu e não foi exatamente como o planejado em relação ao timing de divulgar as informações, mas vieram as informações a público quando precisaram vir, assim, era fundamental que isso fosse trazido a público nesse momento. Não dava para a gente simplesmente Esperar. esperar, enfim. E agora eu até tangenciei esse assunto, vou aproveitar e pedir licença. Fica à vontade. Essa situação financeira é uma situação grave que se colocou na minha vida. Uhum, Eu não sou uma pessoa de muitos recursos, nunca tive patrimônio nem nada disso. Eu sou um piloto de avião que trabalha como piloto de avião uhum, e estou impossibilitado de exercer meu trabalho. Isso deve se prolongar por uhum, tranquilamente um ano aí, pelo que a gente está avaliando aqui. uhum, E por esse motivo, principalmente porque eu permaneço em moradia itinerante e isso custa muito caro, eu pago por diária para estar nos lugares que eu fico. Eu comecei a ter uma necessidade financeira de viabilizar essa tarefa. Do contrário, eu vou ser sufocado por questões de dinheiro. E por esse motivo, alguns YouTubers aliados aí que oportunamente vão colocar seus nomes e fazer suas divulgações, uhum. me foi dada a ideia de iniciar uma campanha de Pix, que com muita dificuldade eu agora aceitei e decidi colocar de fato em prática. Meu objetivo é viabilizar um ano com os meus custos de moradia e segurança. E para isso, eu peço a ajuda de quem acredita nisso que eu me dispus a fazer, de Uhum. quem de fato entende o custo real que isso gera, e claro, de quem tem a possibilidade, né, de contribuir no Pix mauro.voa@proton.me. Proton pronto NE, é isso? ME, Mike Echo. ME. Vê se está certo na tela. Eu tô colocando aqui para o pessoal saber, para vocês ajudarem também o Mauro
se vocês puderem, ó, mauro.voa@proton.me. É isso? Exatamente, Pedro. Obrigado por me Qualquer, permitir. qualquer quantia ajuda o Mauro. É importante, gente, porque assim, essas denúncias são gravíssimas. E é o que você falou, Mauro, a sua vida tá de ponta cabeça. Eu sugiro, inclusive, que você faça, até por conta dessa comunidade toda que está reunida em torno do seu Instagram, faça um corte dessa live para você divulgar essa vaquinha virtual. Eu queria te fazer uma pergunta também, mas eu acredito que, conhecendo as pessoas, sim. Você procurou o Calejão e aí depois o Demore te entrevistou. A imprensa continua também dando vazão para suas denúncias, né? Sim, sim. Inclusive, eu sei que o próprio STL tem pautas aí que estão em apuração, e que devem vir a público em breve. Então, além do STL, outros canais têm me procurado, inclusive, eventualmente, um ou outro de mídia hegemônica. Então, já existem redações da grande mídia aí que tem trechos dessa história e que, Legal. a qualquer momento, sabem que eu estou à disposição também. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!